Bem, pessoal, 3 sinais que o corpo dá que você pode ter um transtorno de ansiedade. Às vezes está no início, não teve diagnóstico. Eu vou explicar para vocês. Porque o que acontece, né? Na grande maioria das vezes, quando o paciente recebe o diagnóstico de transtorno de ansiedade, muitas vezes ele sofreu durante muitos anos até receber esse diagnóstico, né? E eu vou explicar para vocês o que eu vejo no meu dia a dia, né? Esses pacientes que chegam para mim, muitas vezes até achando que estão com tumor, uma coisa mais grave, de repente a gente dá esse diagnóstico e muitos desses melhoram, né? Às vezes acham que tem epilepsia, outros acham que estão infartando. Então o que acontece? Quais são os 3 sinais mais relevantes, né? O primeiro sinal, e é um sinal muito importante, é normalmente o transtorno de ansiedade, você tem que entender que dá sintomas físicos. E são sintomas físicos reais, não é que você está inventando, não é que você não tem nada, né? E você sente mesmo, né? E esses sintomas físicos, esse é o primeiro sinal, são pessoas que muitas vezes vão várias vezes à emergência passando mal. E aí pode ser um ataque cardíaco, coração batendo, pode ser um desmaio, pode ser um mal-estar intenso. E muitas vezes essas idas são múltiplas à emergência. O médico faz toda a avaliação e descarta vários tipos de doenças. Às vezes acha que estava infartando, ele ficou em observação. Então, normalmente, o paciente com transtorno de ansiedade, né, com síndrome do pânico, ele passa por esse momento. Então, muitas vezes o paciente fala isso. Eu fui várias vezes na emergência passando mal, chegava lá, o médico internava, investigava tudo e dizia que não era nada e liberava. O que você tem que entender? Não é que o médico não te diagnosticou, é porque na emergência, normalmente, ele quer excluir as doenças mais graves, que está levando risco de vida. E muitas dessas doenças, como a ansiedade, é um diagnóstico, um acompanhamento clínico no consultório. Então, muitas vezes o médico vai te liberar e vai te mandar para o médico clínico geral, o cardiologista avaliar e fazer essa diferenciação. Eu recebo muito paciente no consultório isso, ele tem uma dor de cabeça, ele teve incômodo, ele teve um desmaio e manda para o meu consultório, passou na emergência, não encontrou nada, não achou que era epilepsia e mandou para avaliar. E a gente vai pedir o eletro, muitas vezes vai precisar de um vídeo EEG, vai fazer exames de imagem para chegar a essa conclusão. Então, essas múltiplas idas à emergência, sem nenhum diagnóstico, sem nenhum agravamento do quadro, é um sinal importante. Claro que às vezes no comentário vocês veem, Júlio, eu tive uma parente que disseram que era ansiedade, quando foi ver ela estava com tumor. Pode acontecer, acontece também isso aqui no meu consultório, mas tem que entender que normalmente a realidade mais comum é essa múltiplas idas. Segundo sintoma muito comum que o paciente tem, né, é um transtorno do sono. Então, o paciente com ansiedade, normalmente ele não está dormindo bem, né, e muitos deles têm uma alteração ambiental. Pode ser prejuízo no trabalho, pode ser prejuízo familiar, conflito familiar, por causa desse transtorno de ansiedade. O paciente normalmente que tem ansiedade, ele tem um prejuízo muito grande nesses ambientes, né? Claro, Júlia, o trabalho está me causando. Às vezes a gente é difícil saber o que é causa e o que é consequência, né? Mas você tem que ficar atento a isso, né? Junto com essa alteração do sono também. Muitos pacientes com transtorno de ansiedade vão falar, eu não estou dormindo bem, eu não estou legal, eu durmo muito pouco, eu acordo o tempo todo, eu vou para a cama e não consigo dormir, né? E normalmente, esses pacientes também com transtorno de ansiedade, ele tem outros sintomas associados. Tontura, é muito comum o paciente queixar de tontura, muitos queixam de dor de cabeça, né? Muitos queixam de vertigem. Por quê? É sem dúvida nenhuma a ansiedade, a sede dele é no cérebro. E esses sintomas acabam indo junto, né? Então, se você está passando por algum desses sinais, pode ser seu corpo dando aviso que alguma coisa está legal. Procura ajuda, procura o clínico, procura o neuro e vai fazer a investigação inicial, afastar outras causas que podem dar sintomas semelhantes, né? Tem a arritmia, que às vezes pode confundir com ansiedade, por isso que é necessário investigar, que o tratamento é completamente diferente, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.